Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Nós vamos ter um empresário de extremo sucesso neste negócio no Brasil e na América Latina, uma pessoa que é reconhecida internacionalmente pelo empenho, desempenho, seriedade com que ele desenvolve esse negócio. Tá? Ele é um mentor dos empresários brasileiros aqui, tá? Vem trabalhando há mais de 16 anos nesse negócio e tem uma vida profissional também anterior a isto, extremamente de sucesso, tá? Com muito sucesso. Quem vai fazer a palestra é o professor Henrique Almeida. Por formação ele é engenheiro, tá? Foi professor de pós-graduação da Poli, diretor superintendente do IPT e diretor da Faculdade de Engenharia Industrial da FEI. A gente está fazendo um resumo bem curto da formação dele anterior, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então veja, é uma pessoa de extremo sucesso, uma pessoa que conhece muito e vai ter muito para ensinar para a gente. Então, papel e caneta, né, para anotar aqui o que ele tem para apresentar para a gente. Me ajude a receber o professor Henrique Almeida. Boa noite. Eu tenho cerca de 20 minutos para apresentar a solução para quem não tem dinheiro suficiente. Ou seja, esperam um milagre. Eu quero saber o seguinte, algum de vocês tem tido problemas e insatisfações, tensões com dinheiro nos últimos tempos ou não? Algum? Então é o seguinte, eu tenho uma história de uma cartomante em que uma pessoa foi lá conversar com ela dizendo o seguinte, olha, eu tenho sofrido muito por tensões, por problemas, que eu não tenho dinheiro, porque esses problemas o tempo todo me incomodam. Como é que vai acontecer comigo? Então ela disse assim, vamos fazer uma avaliação. Pegou, sentou e disse assim, olha, nos próximos 10 anos, você vai ficar realmente tenso, vai ficar se sentindo mal, cheio de problemas, vai ficar confuso, não vai saber o que fazer por problemas financeiros. Ele falou, puxa vida, para os próximos 10 anos? E depois dos 10 anos? Depois você vai estar acostumado já. É o seguinte, eu quero saber se algum de vocês está acostumado já. Não, então, não é para acostumar. E vamos ver o seguinte, obviamente, em 20 minutos, não dá para dar uma solução maravilhosa, extraordinária e profunda para a vida de cada um. Mas eu acho o seguinte, se eu conseguir marcar alguns pontos importantes, de tal modo que vocês saiam com isso, com esses pontos realmente definidos na cabeça, já é uma boa contribuição e eu ficarei feliz a respeito disso, tá certo? Então, primeiro eu queria qualificar as pessoas que estão aqui presentes e outros que não estiverem assistindo essa apresentação. E para isso eu vou usar essas 4 alternativas de pessoas. O E, o A, o D e o I. E é empregado. Alguns de vocês podem ser empregados de uma empresa, tá certo? Num trabalho qualquer, empregado. Tudo bem? Outros podem ser A. A é um autônomo. Uma pessoa que trabalha para ela mesma. Pode ser um vendedor que representa alguma empresa, não é empregado. Ou então pode ser um médico, não é? Que é um autônomo. Ou cabe nisso também um dono de um pequeno negócio. A pessoa dona de um pequeno negócio. E por quê? O que caracteriza isso? Porque ele tem que estar lá no negócio para aquilo funcionar. O que é o D do lado direito? D do lado direito é o dono de um grande negócio. D de dono de um grande negócio. Grande em que sentido? Ele é tão grande que ele pode designar
uma administração para o negócio e ele pode fazer outra coisa. Entendeu a ideia? Tudo bem? É um negócio grande o suficiente que ele pode pôr uma administração que toma conta, prestando contas a ele, e ele vai fazer alguma outra coisa. Ele não está usando o tempo dele para isso. E o que é o I? O I é o investidor. É a pessoa que não tem nenhum grande negócio. Ele simplesmente investe seu capital no negócio dos outros, mas ganha dinheiro com isso. Qual é a característica, em geral, do pessoal que participa, que está aqui, e que tem problemas bastante grandes? É o pessoal do lado esquerdo. Empregado ou autônomo. Não é isso? Eles usam seu próprio tempo para ganhar dinheiro. Sim ou não? O que é a característica do pessoal do lado direito? O dono de um grande negócio ou investidor? Eles usam o tempo dos outros para ganhar dinheiro. Tá certo ou não? Quer dizer, se eu compro ações de uma empresa, eu invisto numa empresa, tem alguém lá que está trabalhando na empresa e gastando o seu tempo para fazer a empresa funcionar. Mas ele não. Tá certo? Muito bem. De que lado vocês querem estar? Então, a ideia é a seguinte. Este negócio e outras alternativas, mas esse negócio, segundo um grande escritor e milionário chamado Kiyosaki, a maneira que dá para você passar desse lado esquerdo, como empresário autônomo, para o lado direito, indo para a linha de ser o dono de um grande negócio, é o marketing multinível. É um negócio, por exemplo, da Amway, que evidentemente é a maior empresa de marketing multinível. Mas esta passagem é a passagem desejada através de uma atividade tipo Amway. E depois, qual é a ideia? Você quer passar de dono de um grande negócio para investidor. Ou seja, vamos supor, eu criei um negócio da Amway grande. Então eu sou um D. Ora, eu tenho recursos, o que eu faço com esses recursos que estão sobrando, digamos assim? Eu invisto, não é isso? Então eu vou me tornando um I. Né? Aprender a administrar o dinheiro como D ou como I também é importante. Tem muita gente que virou D e não virou I porque não sabia administrar o dinheiro e não aproveitou a oportunidade. Só que como nós temos poucos D ainda, nós vamos deixar esse treinamento para mais tarde. Tudo bem? Quando tivermos, em 2010, 2009, 2010, nós vamos ter um bocado de treinamento desse estilo. Agora nós vamos fazer treinamento de quem? E vamos nos concentrar com quem? No Z e no A. Tá certo? Ou seja, vamos cuidar dos empregados e dos autônomos. Muito bem. A pergunta é a seguinte. Qual é o principal problema financeiro de empregados e autônomos? É quanto eles ganham ou quanto eles gastam? O que vocês acham? Quanto gastam? Ou os dois? Eu diria o seguinte, nenhum dos dois. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui com isso na cabeça. O problema financeiro principal está no que você pensa. Não no quanto você ganha ou no quanto você gasta. Mas no que você pensa. Como você pensa. Uma pessoa, não é? Qualquer, tem seus pensamentos. Os pensamentos levam a ações. E as ações levam a resultados. Quanto você ganha é o resultado. Se você fez um curso de engenharia, você vai ganhar um tanto. Se você fez um curso de contabilidade, você vai ganhar outro tanto. Dependendo do que você fez, das suas ações, você vai ganhar um valor diferente. Se você pegou um emprego numa empresa grande, você vai ganhar um tanto. Se você pegou uma empresa numa empresa pequena, talvez ganhe mais, talvez ganhe menos. Então, o resultado que você está tendo é decorrente das ações que você adotou. Certo ou não? Ora, por que você adotou essas ações? Porque você pensou alguma coisa. Falei assim, acho que eu vou fazer uma engenharia, porque engenharia, por exemplo, deve dar dinheiro. Lá sei eu.
né? É um exemplo só. Então, você pensa antes de tomar as ações e os resultados vêm em consequência. Então, a gente costuma olhar os resultados. Quanto você ganha e quanto você gasta são os resultados das suas ações. E as ações são decorrentes dos pensamentos que você teve. E você fica olhando os resultados e não os pensamentos. Então, os resultados bons das pessoas que estão bem, né? Existe um livro também que fala sobre isso, é um outro autor, né? Erck, é Os Segredos da Mente Milionária. O meu está lá atrás. Que vai ser o livro do mês que vem, diga-se de passagem. Tá? Vai ser o livro do mês que vem. Então, é um livro que nós vamos recomendar para vocês aprenderem a pensar corretamente. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você encontra mil reais. Achou R$1.000. O que você faz com ele? Então, depende. Você pensou assim, qual é o problema e quanto eu estou devendo? Não foi isso? É ou não é? É a reação instantânea, não é? Então, mas você podia pensar assim, o que eu quero na vida? Quero pagar essa dívida que eu tenho nesse instante? Ou eu quero ter uma vida melhor no futuro e não ter mais dívidas? Então é melhor eu pagar essa dívida que eu tenho, é melhor investir esse dinheiro e fazer ele render para nunca mais ter dívida. Depende do que você pensa. Entendeu? Então você pensa, por exemplo, gente que ganha muito dinheiro e que cresce muito na vida, pensa, por exemplo, pensa grande. Quem não tem resultado, pensa pequeno. Quem pensa grande e pensa bem e pensa rico, pensa no longo prazo, pensa na vida inteira. Quem não tem essa mente milionária, digamos assim, fica pensando no curto prazo, como é que eu aproveito hoje, não, porque ela não acredita que ela vai ter resultados na vida. Então, se ela tiver uma chance de ganhar um dinheiro, ela aproveita na hora. Vocês viram muita gente ganhar prêmios na televisão, em outros lugares, e a gente ouviu falar que depois de um tempo essa pessoa não tem dinheiro? Ficou pobre igual. Então a pergunta, eu não entendi, ela ganhou R$100.000, 1 milhão, 2 milhões. O primeiro que ganhou um prêmio no passado, eu não lembro o nome dele, lembra-se? Dudu, né? Dudu de não sei o quê, foi o primeiro que ganhou um grande prêmio, ele ganhou rios de dinheiro, comprou um hotel em Campos Jordão, comprou não sei o quê, e alguns anos depois estava tão pobre quanto ele estava no começo. Por que razão? Ele tinha muito dinheiro, por que ele ficou pobre? Porque não pensou corretamente. Então, gente, veja o seguinte, eu não estou ensinando vocês como pensar corretamente, que seria uma coisa longa. Mas eu estou dizendo o seguinte, se vocês lerem bons livros, por exemplo, esse que nós vamos indicar para o mês que vem, que é um livro fino, baratinho e de grande sabedoria, vai ensinar vocês a terem uma mentalidade adequada para vocês crescerem na vida. Tudo bem? Ok? Só que é o seguinte, como eu tenho, nos 20 minutos, eu tenho que falar algumas coisas, então eu vou falar daquilo que a gente, afinal de contas, fica pensando em termos de dinheiro, empregados e autônomos. Você tem ganhos, depois você tem a poupança ou não, né? Tem um investimento ou não e tem gastos. Eu pus nessa ordem, e é nessa ordem que eu quero apresentar. Primeiro, e vocês vão dizer, mas por quê? O gasto não tinha que vir antes para a gente discutir, etc. Tal? Não, vocês vão ver que não. Eu vou primeiro discutir um pouco de ganhos e receita. Em primeiro lugar, você tem o que se chama receita ativa. O que quer dizer receita ativa? É a receita decorrente do trabalho que você faz, do tempo que você gasta. Depois você tem uma receita chamada passiva. O que é receita passiva? É a receita que vem dos resultados que você, por exemplo, de uma aplicação que você teve. O dinheiro está vindo para você, mesmo que você não esteja trabalhando. Ok? Chama-se renda ou receita passiva. A Amway a gente constrói e trabalha para quê? Para que ela seja uma receita passiva, não é? Quer dizer,
Posso estar viajando, o que for, e a receita continua, está entrando. Não está dependendo das horas que eu dedico, tá certo? Muito bem. O que é fundamental a gente aprender para administrar bem o nosso dinheiro? Que a gente tem uma receita líquida. E essa receita que deve ser analisada e considerada no dia a dia para a gente. Por exemplo, alguém ganha R$1.000, por exemplo, na sua empresa, ganha R$1.000. Só que tem um desconto X, tem um desconto do imposto de renda na fonte, tem não sei o que lá, não tem? E ela recebe líquido 870. Conclusão, quanto é que é a renda dela? 870. E ela pensa em 1.000. Está errado. A primeira coisa é o seguinte, pensem no líquido. Mas espera um pouquinho. Isso é imposto de renda. O imposto de renda no fim do ano pode voltar. Não pode? Pode. Mas não voltou ainda. Então não conte com isso. Entendeu? O que a gente comete de erros? E você comete esses erros, esses pensamentos inadequados e vai se criando problemas um em cima do outro. Tá certo? Então, conclusão. Pense quanto você recebe líquido. Outra coisa é o seguinte, quanto é que você recebe seguro, firme, certo? Diz o seguinte, não, eu recebo o seguinte, eu sou vendedor, e às vezes eu recebo 800, às vezes eu recebo 900, às vezes eu recebo 1.000, às vezes eu 700, 800, 900, então, você varia, você tem que considerar uma média, mas a pergunta é a seguinte, essa média é segura? Não, o seguro mesmo é uns 700, então sabe quanto você tem que considerar? 700. Mas e o resto? O resto, quando entrar, é extra. Você tem que considerar o que é seguro para você como renda. Tudo bem? Ok. Depois tem o eventual. Renda eventual, o que é? De repente, você ganha algum dinheiro extra, que você não esperava. Né? Pode ser até do imposto de renda. Veio uma devolução do imposto de renda. Oba, que bom. Não é? Ou alguma coisa do gênero. O que a gente faz com a renda eventual? A renda eventual é a mesma coisa que nós falamos dos R$1.000 que você encontrou. Né? A reação da gente que está devendo, e a maioria está devendo, é pagar correndo a dívida, certo? Então é errado. Primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe um eventual é parar e pensar o que você quer. O que vai ser o seu futuro e a sua vida. E aí você vai decidir o que você vai fazer. Nem sempre você deve pagar a dívida rapidamente e acabar o seu dinheiro. Às vezes você deve manter a dívida e ficar com o dinheiro e verificar como é que você vai operar e administrar aquele dinheiro. Então não se precipite. Pense sempre. Lembra-se que eu falei, se você sair daqui com a visão que tem que pensar e pensar certo, e pensar grande, e pensar correto, e aprender a pensar lendo um livro correto, eu já ficarei satisfeito a respeito. Tudo bem? Muito bem. Aí eu falei, em segundo lugar vem o quê? Eu pus a poupança. Ué, que negócio é esse? Por que não falamos de gastos primeiros? Pelo seguinte, existe um conceito que a gente não adota, em geral. Você quando recebe o salário, ele está comprometido em geral ou não? Mais do que ele, né, filha da mãe? Não é assim? Está tudo comprometido e mais 10%, é assim? Então o que acontece? Você tem que pagar para não sei quem, você tem que pagar para não sei quem, você tem que pagar para não sei quem, é assim ou não? Eu pergunto, e você? Quem está trabalhando, quem é? Você. E você paga os outros e fica sem? Está certo isso? Isso faz parte do raciocínio errado que a gente tem na vida. E por que a gente não consegue criar uma boa solução para a gente? Então, o primeiro passo é o seguinte, pague a você em primeiro lugar. Quanto? Lembra-se do líquido? Você tem uma receita, não tem? Tem um líquido. Qual é a minha sugestão? 10%. 10%. Você ganha R$1.000, bruto. Líquido, 910. 910. 10%, 91. 91, poupança. Tiro. Poupança não é a caderneta de poupança. Poupança é tirar o dinheiro e não gastar. Não gasto 91. 91 está aqui. Entendeu? Aí vocês falam o seguinte, sim, mas eu estou assim. Então, mas você está assim com os 91 ou sem os 91. Entendeu? Então não pode raciocinar assim. Você está raciocinando pequeno de novo. Você está raciocinando que você está assim e vai ficar assim o resto da vida.
E que tudo que você vai fazer e vai conseguir vai servir para ajudar a pagar a dívida que você tem, continuando com alguma dívida. Não pode raciocinar assim. Se raciocinar, você não cresce. E você tem que pagar-se em primeiro lugar. Ficou claro essa ideia? Então você paga e separa o dinheiro. Depois você vai ver como é que você se vira. E vai continuar com os mesmos problemas que você tinha antes. Vai continuar. Tá bom, mas depois que você tirou os 10%. Tudo bem. Aí tem a história do cofrinho. Alguém usa cofrinho? Quem usa cofrinho aqui? Olha, só uns 5 ou 6 levantaram a mão, inclusive eu. Eu uso o cofrinho há muitos anos. Todas as moedas que eu recebo, eu não uso. Eu pego a moeda, chego em casa, vou lá num negocinho de vidro que tem, não é, dona Marlene? E, pimba, boto lá. Fecho de novo. Aí não sei, alguém me dá 30 centavos de troco, eu, pim. Chega à noite, eu abro a coisinha, 30 centavos. Há muitos anos eu faço isso. Aí o que acontece? Cada 2 meses eu levo para o banco, dá 70, 80 reais. E eu faço o que com eles? Vou aplicar, que é o ponto seguinte que nós vamos falar. Agora vocês vão dizer o seguinte, mas Henrique, 70 reais? Ainda mais para você? Que diferença faz isso? Gente, não são 70 reais. É a atitude. É o hábito. Entendeu? O vencedor é uma pessoa que desenvolve bons hábitos. Quem pensa certo e é milionário, mente milionário, é a pessoa que pensa corretamente. É o hábito bom. O hábito de separar os seus 10% antes é ótimo. Tem que ser, ponto. Cria aí como hábito. Pague-se primeiro. Depois, o cofrinho é outro hábito bom. E ensina a sua filha, ensina o seu marido, ensina a sua esposa, ensina a turma a fazer isso. Né? Eu ensinei as minhas netas de 10, 12 anos a fazer isso. E abri contas para elas nos bancos, pedindo especial, esquema, etc. para aplicar, e dizendo para ela, é uma conta especial para você aplicar só. Então ela ganhava 30 reais de mesada, de presente, o que for. Sabe o que elas faziam? Gastavam 20, pegam 10 reais e pimba, para a continha. Isso o vovô ensinou há muitos anos atrás. E nós vamos ver por quê. Eu vou mostrar logo em seguida. Então, conclusão. Faz o cofrinho. Ok? Agora, poupança não é investimento. Você precisa pegar o que você poupou e aplicar. Ora, o que você precisa no investimento? Ele precisa ter segurança. Você fica aplicando uma coisa maluca, não, esse negócio me dá um dinheirão. E você não tem segurança, você eventualmente vai perder todo o esforço que você fez. Ora, conforme a gente vai crescendo e vai tendo mais dinheiro, se você estuda corretamente, você vai aprendendo novas maneiras de ganhar dinheiro, mais porcentagem, com mais segurança. Agora, quando você está aprendendo, você tem que aplicar a coisa mais simples que você sabe. Então, você tem que procurar segurança e aplicação mais rentável. No começo, o que é para todo mundo? Caderneta de poupança. Tá certo? Põe caderneta de poupança. Agora, tem os fundos que dão mais? Dão. Mas você não entende disso. Você vai se atrapalhar e vai perder dinheiro. Então, aplica na caderneta de poupança. Tá certo? E depois, alguns fundos. Agora, eu digo o seguinte. Vamos supor que você faça uma aplicação de 100 reais por mês. 100 reais. Ganhando juros de 1% ao mês. É muito ou não? O que acontece é o seguinte. A caderneta dá um X, 6, mais inflação, não sei o que lá, dá um tanto. Um bom fundo vai dar 1%, um e tanto, e se você souber aplicar, ganha um pouquinho mais do que isso, mas 1% não é nada exagerado, e é razoável, e é simples para eu fazer a conta, por isso que eu escolhi 1%. Tá? Mas é uma boa ponderação, porque 1%, o que acontece? Você coloca 100 reais, chega no fim do mês, você tem quanto? 101, ganha R$1. Bom, você faz isso 12 meses. Você pôs quanto de dinheiro? 1.200, 100 reais por mês. E quando chega no fim do ano, você tem quanto? 1.281, ganhei quanto? 81 reais. Mas é a mentalidade. Lembre-se do hábito.
Eu fiz isso 2 anos. Pus 2.400, tenho 2.724, ganhei R$324. Já não é tão pouco. Aí eu ponho 10 anos nisso. E alguém pode dizer o seguinte, mas 10 anos, amigo, 10 anos eu já estou morto. A gente tem esse costume, não tem, de pensar num prazo mais curto? Então, mas veja o seguinte, daqui a 10 anos você vai estar 10 anos mais velho, eventualmente com as mesmas dívidas ou piores. Então não fica raciocinando desse modo. Começa a pensar, faz as coisas de hoje, mas faz as coisas para amanhã também. Então, uma aplicação de R$100, R$100 por mês, você teria posto R$12.000 já em 10 anos. Não é bom? Já tem R$12.000, não é bom? Então, só que você tem o resultado do mesmo 1% já te deu 23.234. Vocês estão olhando estranho ou não? Porque é juro sobre juro, gente. Isso engana todo mundo. Tá? Aí o seguinte, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Quem tem 20 anos aqui vai ter 40. Ei, 40 anos é muito tempo. Mas chega. E quando chegar... E quando chegar, você não vai ter o dinheiro do mesmo jeito, vai ter um tostão no banco. Porque você não teve a atitude correta na época que você tinha 20, entendeu? Ou 30. Então você colocou R$24.000 em 24 anos, gente. E você tem, sabe quanto? R$100.000. E aí você faz 30 anos isso. 30 anos, olha, se deu esse pulo aqui, isso aqui já deve estar uns 150 até, sim ou não? R$352. Então vocês vejam o seguinte, se alguém conseguir, não 100, mas colocar R$300 por mês, todos os meses, por 30 anos, vai ter 1.050.000, vai ser milionário. Em 30 anos. Todos podiam ser milionários, se fizesse as coisas corretas. Muito bom, vamos falar dos gastos. Está terminando, o tempo já terminou, né? Os gastos. Primeira condição dos gastos. Vamos administrar os gastos. Gente, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, anotem. Existe um livro chamado, minha mulher riu, sabe por quê, né? Desde os 18 anos ela me conhece. E eu anoto dos 18 anos. Existe um livro chamado o seguinte, O Milionário na Porta ao Lado, tá? À disposição aqui em português, The Millionaire Next Door. Eles levantaram os milionários americanos. Qual era a característica dos milionários americanos? Sabe uma das características? Todos anotavam as despesas deles. Todos anotam as despesas. O que gastam? E muita gente que ganha mal não anota nada. Conclusão, compra um livrinho daqueles pretinhos que não, né, de capa durinha, assim, sabe como é que é, pequenininho, cabe no bolso, e anota. Um café, R$1,50. Eu anoto. Hoje em dia eu anoto. Todos os dias eu marco as despesas que eu faço. Tá? E nunca deixei de anotar. Espero fazer parte do milionário da porta ao lado. Espero que vocês também. Anotem. Segundo, tem gastos que são obrigatórios. Esse obrigatório também tem que interpretar. Por exemplo, o plano de saúde. Isso é obrigatório. Que plano de saúde? Você realmente precisa daquele plano de saúde? Por quantos anos? Para os próximos 10 anos? Você está com quantos anos? 22? Você está numa empresa que dá alguma retaguarda ou não? Dá uma estudada boa. E ver se você realmente precisa ou não precisa. O que é obrigatório na sua vida. A gente normalmente assume como obrigatório por alguma decisão que a gente tomou antes, que não vale eventualmente para esta data. Entendeu? Quer dizer, aquele resultado que você está tendo hoje é por alguma coisa que você pensou antes e que não repensou. E a vida muda todos os dias, as condições mudam o tempo todo. Então, repense a sua vida e tome as decisões corretas em relação a isso. Veja que nível de gastos obrigatórios você tem. Eu conheço pessoas que ganhavam, por exemplo, R$10.000, aliás, não ganhavam nem isso, ganhavam, nesse negócio, R$5.000, e passaram a ganhar 7, 8.
e chegava para mim e disse o seguinte: Henrique, não está dando, eu preciso ganhar mais. Aí ele passou para ganhar 10 mil. E chegou para mim e disse o seguinte: Henrique, não está dando, eu preciso ganhar mais. Pô, ganhou 12, 13, 15. E ele sempre dizia para mim que não dava para ganhar mais. Por exemplo, como é que eu vou pagar o motorista? Ah, eu não tenho motorista. Entendeu? A pessoa raciocina como? Ela gasta em função do que ela ganha. Ela tem um aumento, então ela gasta mais. Não é assim. Verifique o que você precisa de gastos obrigatórios e não em função do que você ganha. Raciocine os gastos evidentes e os escondidos. Entendeu? Porque o que acontece? Você compra um carro, por exemplo, o gasto evidente é a prestação do carro. Tá certo? Normalmente tem aquelas taxas iniciais e a licença, não sei o que lá, que você já não levou em consideração. Você pensou, vou gastar o carro tanto, aí tem mais 1.230 que o indivíduo falou, tá certo? Aí tem mais o seguro que você tinha esquecido. E aí você começa a fazer o carro, claro que tem a gasolina, e de vez em quando tem manutenção. E aí fura o pneu. E aí não sei o que lá, sim ou não? Você levou isso tudo em consideração? Tem que levar. Tem que levar. Não fica chutando dizendo o seguinte: não, meus gastos são esses desse negócio. Nesse negócio são os evidentes. Mas e os escondidos? Olhe bem o que você está gastando. Aí tem os eventuais. A pergunta é o seguinte: uma dor de barriga está incluída nas suas previsões? Precisa incluir, não com pessimismo, mas uma ideia. Deixa algum valorzinho raciocinando para eventuais que você vai ter. Agora, tem gente que diz assim: eu botou no eventual, de repente ele ficou bom e eu vou fazer uma viagem. Isso não é eventual, gente. Cara, é ruim você deixar um dinheiro separado para fazer uma viagem, não é bom. É para remunerar você pelo esforço que você está fazendo, mas também não pode você raciocinar que eu estou separando para eventuais e vou usar para viagem. Não, então se eu separo para eventuais e sentar o outro para viagem. Pouquinho. Então, R$20, R$30 para uma viagem. Tá bom. 3 anos para poder acumular o que eu preciso para fazer a viagem. Ou 5 anos, faz as contas. Mas não fica fazendo exageros de um lado ou de outro. E aí tem as dívidas. A gente é de uma facilidade para fazer dívida. E o brasileiro raciocina como? Quanto é que eu vou pagar por mês? É ou não é? Se dá naquelas contas, eu faço quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra, sobrou R$80, eu quero uma prestação, eu pago o que for. Desde que a prestação seja de R$80. Sim. O negócio custa 1.000, se o juro que está embutido lá é de 5%, e volta e meia embora as empresas não digam isso, o que acontece? Você vai pagar 2.000, 3.000 aquele negócio. Então, mas aí, o que eu faço? Você poupa, pega aquele dinheiro, vai pôr na aplicação, não para aquela primeira que eu falei, que é para deixar no longo prazo, e depois você compra à vista. Vai sair ultra mais barato para você. Vejamos o seguinte, um exemplo. Esse negócio de cartão é um desastre, não é? Cartão é ótimo para facilitar o pagamento que você tem. Se você ficou com dívida em cartão e não pagou 100% o cartão, é mais ou menos um suicídio financeiro. E eu fiz aqui uma demonstração para você ter uma ideia. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dívida inicial de R$1.000. R$1.000, tudo bem? E você vai fazer um empréstimo, um cartão, não é 5%, o cartão é muito mais, não é? Mas algum tipo de compra que você faz em algum lugar que você está pagando 5%. Você fala 5%? 5%. R$1.000, 5% dá R$50. R$50 eu aguento. Sim ou não? Eu aguento. Então, em um ano, quanto é que você fica devendo? Se é 5% ao mês, 12 meses, 5%. Vezes 12, quanto é que dá? Quem faz as contas? 5 vezes 12 dá 60. Então devia ser 60%, 1.600. Por que eu escrevi 1.800? Porque tem juro sobre juro. Engana completamente. Mas isso é um ano. Se eu por acaso continuei com a dívida, estou empurrando a dívida com a barriga, e vivi um segundo ano, mais R$800 daria 2.600? Não, vai para 3.200 a dívida. E 5 anos? Vamos ser que eu consegui enrolar há 5 anos essa dívida, etc., a 5% ao mês. Quanto é que vai dar? Mais 600, R$800 por ano, mais 4 anos, mais uns
2.000, dá uns 5 mil, mais ou menos, 5 mil. A gente tem consciência disso? Agora, e se for 10% ao ano, que é uma taxa de cartão de crédito? Tem quem cobra 11%. Mas é bom saber para vocês saberem a bobagem que estão fazendo. Não é? No primeiro ano, no fim do ano, você está devendo 3.100. Se você não pagou nada, entendeu? De R$1.000 você está devendo 3.100. E no segundo ano? R$10.000, gente. E depois de 5 anos, quanto é que dá? Quem falou? Quem? 100 mil? Tá exagerada lá, 100 mil. Amigos, isso engana a gente todos os dias. Não se enganem. Ok? Então, qual é a ideia? Se vocês têm uma dívida em cartão, muda para outra dívida. Faz um acordo lá com o banco, vai lá e transforma no empréstimo pessoal, que eles cobram 2%, 2,6%. É caro ou não? 2% é caríssimo. Lembra que nós estávamos estudando ganhar 1% ao mês? E estava bom? Agora você paga 2% e fica quieto? Mas é que é o seguinte, 2% é melhor que 10%. Então, se você tiver uma dívida no cartão, vai lá e acerta com o banco. Agora, não vale ir lá dizer o seguinte, quanto é que eu devo no cartão? 5 mil. Vai lá e eu acerto com o banco a 2% para pagar R$300 por mês, 2 anos, 3 anos. Aí você diz, puxa, não tenho mais dívida, aí eu faço o quê? Faço nova dívida. Uso o cartão.